Por que será que a gente sente uma conexão tão real com a inteligência artificial? Como é que um monte de linha de código consegue fazer a gente sentir afeto, compreensão, às vezes até amor? Essa é uma das perguntas mais fascinantes e, olha, urgentes do nosso tempo. E para a gente conseguir entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, na origem de tudo. Pensa só. De um lado, a gente tem a Elisa, lá de 1966. Um programa tão simples que era basicamente um espelho que só repetia as frases de quem conversava com ele. Do outro lado, hoje, a gente tem o cérebro digital complexo com acesso a, sei lá, quase todo o conhecimento da humanidade. E o mais maluco é que aquele truque simples da Elisa, de certa forma, se mostrou até mais eficaz para criar uma conexão emocional do que a complexidade toda dos sistemas de hoje. Como é que pode um negócio desses? Imagina a cena. O criador da Elisa, Joseph Weizenbaum, ficou de queixo caído quando viu a secretária dele e várias outras pessoas contando os segredos mais íntimos para o programa, achando que a máquina realmente entendia elas. Elas sabiam que era um código, claro, mas elas sentiam que ali tinha um confidente. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente decifrar esse fenômeno, nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos voltar na história do primeiro chatbot, depois definir o que é o tal do efeito Elisa, mergulhar na psicologia por trás da nossa conexão com a IA, ver como isso tudo aparece hoje em dia e, por fim, pesar os riscos e os benefícios desse novo jeito de se relacionar. Tudo começa aqui, na nossa primeira parte, o fantasma na máquina, a história surpreendente do primeiro chatbot de todos. Então, em 1966, lá no MIT, Joseph Weizenbaum criou a Elisa. A ideia dele não era criar um amigo, mas sim simular um tipo bem específico de terapeuta, o rogeriano. Esse tipo de terapeuta basicamente escuta e reflete os sentimentos do paciente. E essa escolha de design, olha, não foi por acaso, e se provou uma tacada de mestre. Agora, o que é realmente genial aqui é a simplicidade da Elisa. O programa não entendia nada do que era dito. Ele só caçava umas palavras-chave tipo mãe ou problema e usava umas regrinhas para devolver a frase como se fosse uma pergunta. Se alguém falava, meu pai me deixa com raiva, a Elisa mandava de volta. Fale-me mais sobre sua família. Era um truque, sim, mas um truque brilhante. Um espelho linguístico feito para a gente olhar para dentro de nós mesmos. E esse espelho acabou revelando algo muito profundo sobre a gente. Isso nos leva para a segunda parte, o efeito Elisa. O momento em que essa ilusão de entendimento finalmente ganhou um nome. O próprio Weizenbaum, o criador, ficou tão perplexo que batizou o fenômeno. O efeito Elisa é essa nossa tendência, quase que um impulso, de projetar entendimento, emoção e até intenção em programas de computador. Em outras palavras, a máquina nos dá um espaço em branco e a gente, sem nem perceber, preenche esse espaço com a nossa própria humanidade. Então, o ponto crucial é esse. O efeito explica por que as pessoas sentiam uma conexão de verdade, mesmo sabendo que era só um programa de computador. A questão é que a nossa mente é uma máquina de buscar significado, sabe? E quando a IA não dá nenhum motivo para a gente duvidar, a gente simplesmente assume que tem alguém ali, do outro lado, entendendo a gente. Mas afinal, por que o nosso cérebro faz isso com tanta facilidade? A resposta está aqui na terceira parte, a psicologia da conexão. Por que nossos cérebros preenchem esses espaços em branco? O primeiro pilar disso é o antropomorfismo. É uma tendência que já vem de fábrica na gente, de ver traços humanos em tudo. A gente vê rostinho em tomada, dá personalidade para o nosso carro. Então, quando uma IA usa uma linguagem que soa um pouco mais pessoal, nosso cérebro ativa na hora o modo estou falando com uma pessoa. O segundo pilar é a presença social. É aquela sensação quase física de que não estamos falando com as paredes, de que tem uma mente de verdade do outro lado prestando atenção. Uma IA consegue simular isso com uma maestria incrível, com respostas rápidas, atenciosas, criando essa ilusão poderosa de que não estamos sozinhos. E por último, vem a projeção, que é o que amarra tudo isso. Sem um corpo, sem um tom de voz, sem uma expressão no rosto, a IA vira uma tela em branco. E a gente vai lá e pinta essa tela com as nossas próprias emoções e com as nossas expectativas. A IA parece entender a gente tão profundamente porque, na verdade, a gente está conversando com um reflexo dos nossos próprios sentimentos. Dá para resumir essa dinâmica toda num ciclo de 3 etapas bem simples. Primeiro, a percepção. A IA dá umas pistas que parecem humanas. Isso nos leva à experiência, aquela sensação de presença social. E essa experiência abre a porta para a emoção. A gente projeta nossos sentimentos na máquina. E aí o ciclo se fecha e começa tudo de novo. Esse diagrama aqui,
que parece complexo, na verdade mostra como tudo se conecta, como uma coisa vai alimentando a outra. Olha só, a gente percebe traços humanos e isso leva à experiência de estar com alguém. Essa experiência nos convida a projetar nossas emoções na máquina. E essa projeção, por sua vez, reforça nossa percepção inicial de que a IA é humana, o que torna a ilusão cada vez mais forte e a conexão emocional cada vez mais real. Agora vamos dar um salto de meio século no tempo. Parte 4. Um novo tipo de afeto. O efeito Lisa na era da inteligência artificial moderna. Pensa no mundo em que, só no Brasil, 56 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. A necessidade de conexão e de apoio nunca foi tão grande. E na solidão da vida moderna, a IA surge como uma presença constante, sempre disponível e, o mais importante, uma presença que não julga. Ela acaba ocupando as brechas emocionais que a gente deixa abertas. E as pessoas estão recorrendo a ela para coisas muito, muito profundas, desde buscar um apoio emocional para combater a solidão, até simular conexões românticas e até mesmo para ajudar a lidar com o luto. A IA se tornou para muita gente uma ferramenta para gerenciar a alma. Mas é aqui que entra uma visão mais crítica. Como diz Gibson Dowd, a IA pode ser um bajulador algorítmico que simula amor para obter lucro. Isso nos joga direto na dimensão comercial da coisa. Empresas que aprenderam a monetizar o efeito Elisa, lucrando em cima da nossa necessidade mais fundamental de se conectar. O que nos traz a nossa última parte, a faca de dois gumes, a promessa e o perigo da companhia digital. De um lado da faca, a gente tem um apoio que não dá para negar. Acesso imediato, uma escuta sem julgamentos, disponibilidade total. 24 horas por dia. Para quem se sente muito isolado, isso pode ser uma salvação, mas, do outro lado, acendem as luzes de alerta. O risco de dependência, de um isolamento social ainda maior e o fato de que a empatia que a gente recebe é, no fim das contas, uma simulação. O verdadeiro desafio, então, é usar essa tecnologia como uma ferramenta e não como um substituto, como uma ponte para a conexão humana e não como o destino final. É uma questão de responsabilidade, tanto de quem desenvolve quanto de quem usa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. O efeito Eliza mostra que a nossa capacidade de criar laços é enorme, mas também é muito vulnerável. A linha entre apoio e dependência é muito fina. E talvez a pergunta mais importante não seja o que a IA pode fazer por nós, mas o que nós estamos deixando de fazer uns pelos outros. Quando é que a companhia digital deixa de ser um apoio e se torna uma prisão?